E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer um vídeo muito importante para vocês aí. Hoje a gente vai falar sobre a lavoura de berinjela Nápoles. Muitas pessoas ficam se perguntando, muitas pessoas perguntam o porquê que o fruto da berinjela fica vermelho, o porquê que esse fruto vem avermelhar. São vários fatores. Bora pro vídeo, pessoal. Por que que esses frutos eles ficam vermelho, aqueles vermelho meio arroxeado? São vários fatores. Um dos primeiros fatores é a falta de água. A falta de água deixa os frutos bastante vermelhos. Na época quente, na época de calor, de pouca chuva, esses frutos, quando você não vem fazendo uma aguação adequada, esses frutos tendem a ficar vermelho. Esses frutos, praticamente, eles são todo à base de uma água. Se você cortar esse fruto ao meio e você espremer esse fruto, observe a quantidade de água que esses frutos traz aí dentro. Então, quando falta a água, esses frutos tendem a vermelhar. Esse é um dos causos. O outro causo é a adubação. A lavoura de berinjela, você não pode trabalhar com um número alto de potássio. O adubo com muito potássio, além dele deixar o fruto de forma arredondada, ele vermelha muito esse fruto. A adubação na berinjela tem que ser um adubo equilibrado à base de nitrogênio. A lavoura de berinjela ela necessita muito do nitrogênio. E se você tiver que colocar um produto à base de potássio, você usa o adubo 10-10-10. O ideal é que você faça 2 coberturas em seguida de nitrato de amônia e uma do 10-10-10. Depois você começa tudo de novo. Uma cobertura de nitrato de amônio, na outra semana outra cobertura com nitrato de amônio e depois o 10-10-10. Usando desse tipo, esses 2 adubos, a sua berinjela não vai avermelhar. Um outro fator que é muito importante e que ocorre com frequência são os produtos que você utiliza na lavoura de berinjela. Vertimec com óleo vegetal. Se o tempo está muito seco, se você exagerar na quantidade de óleo vegetal, esse óleo vai avermelhar os seus frutos. É recomendado 200 ml do óleo vegetal para 100 litros de água. Mas se a época tiver muito quente, uma época muito seca, você coloca 100 ml para 100 litros de água. Dessa forma, o seu fruto também não vai avermelhar. Uma outra questão
é sobre algum inseticida. O uso do Decis frequente, 2, 3 vezes na semana, toda semana, ele também vai avermelhar os frutos da berinjela, principalmente se o tempo estiver seco e uma época muito quente. Porque aquele óleo que tem junto com o produto do Decis, ele vai avermelhar sua lavoura. Um outro produto que também deixa os frutos da berinjela vermelho é o Politrim. O Politrim também, de um uso exagerado, frequentemente, ele vai vermelhar os frutos da sua lavoura. Essa lavoura de berinjela, ela necessita muito de água e muito de nitrogênio. O solo tem que estar sempre molhado. Ele não pode estar encharcado, mas sempre molhado, de uma forma úmida, mas não encharcado. Conforme essa umidade vai querer abaixar, você joga água, você faz a irrigação. Dessa forma, você não vai ter problema de avermelhar os frutos. Uma outra questão é a mosca branca. Se você perder o controle da mosca branca, ela começa a avermelhar os frutos. A infestação grande de mosca branca no fruto, ela vai também avermelhar os frutos. Mas o dos fatores mais principal que deixa a berinjela vermelha é a falta de água. Tempo seco, muito calor, aquele sol quente, a terra seca, as folhas começam a murchar tudo. Isso forma aquele parreirão, avermelha tudo os frutos da sua lavoura. Esse é um dos fatores mais preocupantes aí. A falta de água, ele vermelha todinho os frutos da sua lavoura. Então, você aguando, você irrigando certinho, deixando a terra sempre molhada, não encharcada, sempre uma terra úmida, molhada, mas não seca e não encharcada. Você vai ter um fruto mais escuro, mais brilhoso, e ela não vai avermelhar. O exagero do potássio também vai avermelhar. Se você fazer cobertura só com 25-20, os seus frutos nessa lavoura vai avermelhar. O excesso do potássio, o potássio faz avermelhar o fruto da berinjela. Por isso que é muito interessante você sempre usar 2 coberturas do nitrato de amônio e uma cobertura do 10-10-10. O 10-10-10 é pouco nitrogênio, é pouco fósforo e pouco potássio. Essas 2 adubações é a adubação correta para a lavoura de berinjela. Dessa forma, esse adubo não vai avermelhar o fruto da sua lavoura. Isso
é muito importante você ficar de olho. E também os inseticidas, como o Decis e o Politrim. Esses dois produtos, em forma frequente, ele tende a avermelhar os frutos. O Vertimec, a gente sabe que o uso dele, para ele funcionar 100%, você tem que colocar o óleo vegetal. A dose recomendada do óleo vegetal é 200 ml para 100 litros de água. Se o tempo tiver úmido, chuvoso, você pode colocar os 200 ml de óleo vegetal junto com o Vertimec. Mas se o tempo tiver seco, essa dosagem vai avermelhar os frutos da berinjela. O Vertimec não tem problema algum. Ele não vai fazer nada nos frutos. Tudo pelo contrário. O Vertimec, ele ajuda a dar um brilho nesses frutos. Por incrível que pareça, faça as aplicações semanal com o Vertimec e vocês vão reparando que vocês vão ver que quando vocês passam o Vertimec, ele dá um brilho nesses frutos. Então, o Vertimec não tem nada a ver sobre a parte de deixar os frutos vermelhos, mas sim o óleo vegetal. Na época seca, com tempo chuvoso, ou na época de frio, não tem problema algum. Mas na época de calor, esses frutos tendem a avermelhar. Uma outra questão que eu vou citar para vocês, muitas pessoas reclamam que esses frutos não ficam compridos, eles não ficam de uma forma padrão, eles ficam meio em forma, digamos assim, de arredondado. Né? Muitas pessoas falam que a minha berinjela está purunga, a minha berinjela está meio arredondada. Isso é falta de água. A falta de água provoca muito isso. E o excesso de potássio. Beleza, pessoal? Então fica aí a dica para vocês aí. Muitas pessoas que ficam perguntando, muitas pessoas que ficam correndo atrás, querendo saber o porquê que essa fruta está vermelha, essa fruta está arredondada, essa fruta está purunga. É devido tudo isso que eu falei para vocês. Uma outra questão que eu queria falar para vocês fazendo de uma forma certinha, vocês não vai ter problema algum com esses frutos da berinjela. E uma outra questão, a qualidade desses frutos é muito importante. O fruto avermelhado da berinjela não tem valor no mercado. O fruto arredondado também não tem mercado para ele. Então você tem que caprichar, você tem que fazer um tratamento certinho para você estar conquistando o mercado aí, pessoal. Beleza? Fica aí mais um vídeo para vocês. Fica mais uma vez o meu grande abraço a todos vocês. E lembrando, pessoal, dúvida vocês deixem nos comentários. Comentário é muito importante para vocês. Muitas pessoas ficam indecisas, mas quanto que eu ponho de água? O que eu vou usar para não deixar o fruto vermelho? É através dos comentários que vocês vão montar o quebra-cabeça e vocês vão ficar de a par com a situação. Vocês perguntam de lá
eu respondo daqui para vocês e vocês vão chegando na conclusão que vocês querem. Beleza, pessoal? Então fica aí mais uma vez meu grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!